aqui com mais um Os Tios Podcast. Eu, aquele cara que vocês já sabem quem é, o Tio Léo. E agora com vocês, o outro cara que vocês também conhecem, o meu querido... Tio Doug! Estamos Olha aí. atrás da gente voando, mostrando aquele rosto show de bola. E a gente já até falou que o Tio Doug dá uma imitação sem vergonha barata com o carro dele. Já até mostramos as fotos e tudo mais, que o sonho dele é adquirir este rapaz aqui. Certamente. Herbie, parceiro. E por que ele tanto quer? Porque se vocês não lembram, um dos donos do Herbie também se chama Douglas. Olha que beleza. Então, Tio Douglas, você que porventura tem parentesco direto com o corredor mais feliz, né? O segundo em comando, já que o Herbie é o primeiro. Explica pra gente o que a gente tá fazendo aqui hoje, o que vai rolar com o Fusquinha mais carismático da cinematografia. Ó, tá bem bonito. Hoje a gente entra naquela série, né? Sessão da tarde, aí Sessão da Tarde com o Herbie, né? Porque, assim, não existe um carro mais presente na Sessão da Tarde do que o Herbie, né? O Herbie tá presente há quantos anos? O filme é de 68, imagine quantas vezes esse filme já deve ter passado lá na Sessão da Tarde, né? Cara, vocês com certeza, principalmente a galera acima de 30 pra cima, mas é o pessoal novo, porque pode ser que você seja um daqueles filhos de papai que porventura fala, pô, meu pai tá vendo um filme antigão, você não tá ao lado dele. Velho, o Herbie, ele é o carro possivelmente, assim, junto do DeLorean, dos Batmóveis, deve ser um dos mais importantes, mais ícone pop que existe no universo, não é só no nosso querido país e mundo, não, no universo. Esse Fusquinha, ele tem borogodó e é dos pesados. Esse número 53, ele sempre... Assim, a fórmula, gente, é a mesma, sempre. Ele vai lá, faz alguém feliz e vira o mega campeão. Mas no meio de tudo isso tem drama, romance, tem de tudo. Tudo? O primeiro filme, qual é o nome dele? Fala pra gente aí. Vamos começar então falando aqui Se Meu Fusca Falasse, né? De 1960. Amanhã, na volta da Sessão da Tarde, Se Meu Fusca Falasse. O que é? Comprou sua carteira, seu maluco? Uma incrível aventura com um carrinho muito especial. Agora, Herbie! Agora! Se Meu Fusca Falasse. Uma comédia dos estúdios de Walt Disney na Sessão da Tarde. Amanhã, depois de Vale a Pena Ver de Novo. Falasse, né, de 1968. A direção é do Robert Stevenson, né? A sinopse é o Fusca, né? Ele assim, ele não explica, né? Desde cara a gente sabe que o Fusca ele tem a sua vontade própria, né? Então sempre tem aquela situação. O Fusca ele aparece no primeiro filme, ele aparece numa loja, né? E o dono da loja quer se livrar dela, né? E nisso o protagonista do filme, o Jim Douglas, ele está interessado em outro carro e o carro gosta dele, começa a seguir ele. Aí ele é acusado de roubo e num acordo o dono da loja queria se livrar do carro e ele acaba comprando o Herbie. Só que ele queria porque ele estava sendo acusado de roubo, então ele acabou ficando com o Fusca. E ali tem aquele lance. Na primeira voltinha que ele dá com o Herbie dá aquela arrancada. Isso é uma característica de todos os filmes. O Herbie sempre dá aquela arrancada e a pessoa fica pensando em corrida. E aí, exatamente, tem aquele lance daquela arrancada do levantar as duas rodas da frente, né? Ele vai e levanta as duas rodas da frente e vai embora. Primeiro carro a fazer isso no cinema, hein, gente? Exatamente. E aí ele é um piloto de corrida fracassado, que não tem carro. Boa. E ele pensa em colocar o Herbie para correr. E nisso já aí que ele faz a pintura, né? Porque o Herbie, a princípio, ele não tem nenhum número. Ele não tem. Aí tem essa pintura que é colocado e o Jim Douglas começa, né, com as corridas e ganhar as corridas, né? E aí, lembrando assim, os momentos marcantes, né? Vale a pena. Assim, lembra que eu falei pra vocês que assim, ele é bem clichê no seguinte: a comédia tá totalmente presente do começo ao fim, somente nesse pinote do carro. Isso aí não tem pra onde correr. Só que o Herbie, ele é um romântico corrigível também. Em todo o filme que a gente vai falar, ele vai estar juntando casais e vai ter até o momento que ele vai estar se juntando também. E mais do que isso,
toda vez que alguém fez alguma graça com ele jogava óleo, ele jogava água, ele fazia acontecer a portada na pessoa. Mas assim, o coração do Herbie é tão grande, gente, que ele de fato é um filme de sessão da tarde para a família toda. Não há nada ali que deixe ele, vamos dizer assim, ruim de se ver. Pelo contrário, você curte. E como o tio Dogo falou, ele vira o carro sensação de corrida, parceiro. Esse número 53 é lendário porque ele não ganhava a corrida, não. Ele esculachava na corrida. Ultrapassava todo mundo. E, inicialmente, todo grande dono dele, que normalmente era corredor, achava que ele que era extraordinário. Mas não, é o carro. O carro que manda. É o ícone da coisa. É ou não é, tio Dogo? Nesse filme nós temos o primeiro carro deprimido no cinema, né? Porque quando você verdade. fala mal do Herbie, ele fica muito fica chateado, ele fica triste. Inclusive, tem uma cena que ele fica triste, né? Porque chama ele de carrinho, que não quer correr com ele e tal. E ele vai se jogar da ponte, né? Ele vai lá pra se matar mesmo. Pode crer. E aí fica dando aquela buzinadinha triste. Aí o Jim Douglas se arrepende do que fez, vai lá, consegue salvar ele. Aí os policiais não acreditam que... Aí um policial fala pro outro, não, o Fusca salvou ele. Aí o cara, você tá maluco? É um Fusca? Não, todo mundo não acredita, né? Impressionante. Outra cena bem marcante é que o vilão do filme, né? O Tom Dortic, é isso, sei lá. Ele quer sabotar, ele é um corredor também, ele quer sabotar o Herbie. Aí ele coloca café dentro do tanque de gasolina do Herbie, um café lá cappuccino. Aí o Herbie, quando começa a correr, começa a fazer efeito, né? O café. E ele começa a ficar meio bêbado. Aí ele começa, quando acaba a corrida, o negócio bate lá dentro dele, ele começa a dar aquela bambeada com a roda e aí cospe o café, um cappuccino nas pessoas. É bem diferente mesmo. É bem engraçado, gente. É um misto de comédia absurdo. Geral. Outro lance também interessante é lá no final, né? Aquela chegada, né? Que é emocionante, que a gente já sabe que vai acontecer alguma coisa, né? Porque o Tennessee, ele fala, eu pra consertar isso aí, ele quase partiu. Eu tive que dividir ele no meio, ele quase partiu no meio, de tanto reparo. Aí você fica, rapaz, aí tem. Aí de repente naquela corrida lá, mandando ver, o carro começa a dar aquela trincada assim, quando tu vai ver, ele tá dividido em dois. Ele ganha primeiro e terceiro lugar. Exatamente. Pra tu ver, primeiro e terceiro. Por isso que eu falei, ele não ganha, ele esculacha. E aí é como se... Esse filme, ele parece que é a parte da corrida parece até uma corrida maluca, né? Porque acontece de tudo na corrida e o personagem lá, o vilão, que é uma característica também da franquia, a maioria dos vilões tem sempre bigode, né? Pode ver. Acho que só tem um, que é o Turbinado, que o cara não tem bigode. Sim. É tudo com bigodinho. E aí é interessante também porque parece uma corrida maluca, né? A primeira adaptação. Aí esse cara aí, o vilão, né? Parece o Dick Vigarista, porque ele tá o tempo todo sabotando o Herbie, cara, o tempo todo. Muda a placa, muda não sei o que e tenta destruir o carro. Pô, perdi as contas de quantas vezes o Herbie largou óleo na cara dele, parceiro. Na bota, tudo quanto é lugar. E agora, tio, a gente vai para As Novas Aventuras do Fusca, né? Que é a continuação. De 74, né? De 1974. Aqui o Jim Douglas ele não está presente, né? Ele não participa. O diretor é o mesmo. A história é que o Herbie ele tá com uma velhinha que é a avó do Tennessee, né? Que ele não está, ele foi pro retiro espiritual dele. E o vilão. E o vilão, Alonso Hank, ele quer destruir a casa da velhinha, né? Que é uma antiga... Outro bigodudo. Ele quer destruir porque ele quer construir shopping, quer construir vários comércios ali. E o Herbie, né? O nosso herói Herbie tá lá defendendo a coroa. Pra ajudar. E a mesma dinâmica. O cara tenta sabotar o Fusca. Só que esse não tem corrida, né? Não. Esse não tem corrida. Gente, assim, se tu for ver, não desiste não, porque leva mais de 10 minutos pro Herbie aparecer. Então eu fiquei horas e horas, tô vendo, gente, o que tá acontecendo aqui em cima do Herbie?
e nada, e a destruição de um lado que o cara quer fazer o shopping, quer fazer estacionamento e tudo mais. Depois de muito tempo, praticamente nem 10 minutos, mais de 20, aparece finalmente ele falar sobre Herbie. Aí eu, tá. E como o Tio Novo falou, não tem corrida nesse, gente. O vilão, ele é tão... O Herbie atenta tanto ele, o Alonso, que tem um momento que o Alonso ele tá sonhando, ele começa a ter pesadelo. Aí o cara, não tô conseguindo dormir. Aí o cara, pensa em ovelha. Aí começa a pensar em ovelha. Aí de repente a ovelha no sonho dele se transforma no Herbie. E depois o Herbie no sonho dele se transforma numa espécie de lobo, né? Que a boca é o capu com dente. E aí nisso ele começa a correr. Aí ele se imagina em cima de um prédio, como se fosse um King Kong, e um monte de Herbie voando em volta dele. Assim, esses diretores do Herbie, gente, eles são bastante criativos. Essas loucuras que eles botam somente pro vilão sentir dos filmes de Herbie, é criatividade absurda. Somente, acho que até 90 eles eram assim meio sem noção. E aí, lá na cena final, né, quando o vilão, o Alonso, ele decide derrubar a força com a mulher, com a velhinha dentro, né? Ele quer nem saber, ele vai derrubar com a velhinha e com o namorado dela dentro. Sem escrúpulo. E aí ele vai pra dentro lá e aí o Herbie pede ajuda, né? Ele começa a buzinar pela cidade e você vê pela primeira vez vários Fuscas com vida. E a gente imagina que só quem tem vida é os Fuscas. Seria só ele. E aí, lá no finalzinho da rabeira, você lembra do Fusquinha que aparece? Tem um Fusquinha todo amassado lá, todo capengando, que vai também ajudando, que vem do ferro velho. Gente do céu. Ele caiu aos pedaços lá e tá lá pra ajudar o Herbie. Vamos para o Fusca namorado, que pode ser também o Fusca em Monte Carlo. Tem vários, ao longo dos anos foram vários títulos, né? Então, aqui no Brasil é mais conhecido como o Fusca namorado. Aí aqui já muda o diretor, agora é o Vincent McEvoy. E aqui temos a volta do Jim Douglas, né? O Jim Douglas volta. E aí pra competir com o Hell. E a gente fica imaginando, poxa, o Hell é um carro super maneiro, é um carro com vida. Como é que o dono deixa, né? Ele pra lá, some, não leva o carro com ele. E aqui nós temos um Fusca namorado, como o título já diz, o Herbie ele se apaixona, não é, tio Léo? Eu falei pra você, gente. Ele junta a galera, mas dessa vez ele quer ficar junto também, né? E qual é o nome da namorada cara. do Herbie? Pô, esqueci o nome do carro, velho. E da namorada agora me deu branco do nada. Então, o nome do carro, o modelo do carro é um Lancia Scorpion. Isso, é o Lancia. Isso aí, e a mulher dá o nome, né? Lá no finalzinho do filme ela dá o nome. Que é... Ela... Pô, não enrolou, velho. Eu sei. Que é Gisele. Nome. Gisele, velho. Gisele. Verdade, negócio meio quase que francês. Aqui a história, ela... Giselinha. Enquanto ele está se preparando para correr, né? O Jim Douglas tá se... Aí acontece na cidade um roubo de um diamante, né? Muito grande. Aí os caras escondem o diamante no tanque do réu. Então fica aquela coisa, né? Dos vilões tentando sempre pegar o tempo todo cercando. E o vilão é o próprio... É o próprio detetive, né? O detetive que está investigando, que é o próprio vilão. Mais um bigodudo. Pode isso, gente. Outro bigodudo danado sem vergonha, ele tem 2 comparsas. Aí, por exemplo, quase toda grande corrida, que isso é como se fosse um grande Grand Prix, ali em Monte Carlo, né? Passa pela França, aquela doideira toda. E aí eles têm alguns lugares para você parar. E aí esse cara começa, né, a tentar cercar o Herbie para poder pegar esse diamante. Porque na verdade ele queria se aposentar com essa grana toda. É interessante também nesse filme é uma cena considerada muito romântica, né? O Herbie no parque passeando com a Lancia, cara. Aí aquela musiquinha tocando, aquela coisa, eles passeando. Tu já foi naquele parque da cidade de lá em Niterói? Que parece Não. aquilo lá, velho. O mirante enorme. Aí para os dois. Aí o Jim Douglas e a namorada dele, né? Que é a dona da Gisele, que aparece lá também. Aí quando vai ver, também tem um amigo dele lá embaixo com uma outra coroa. Léo, e quando a Daiane, né, que faz o papel da corredora, né, que é a dona da Lancia, ela tá procurando o carro dela, né? Aí ela chega no restaurante e fala com o garçom: "Você viu meu carro? Roubaram meu carro!" Aí o cara: "Olha,
Vocês não vão acreditar. Porque eu não acredito, mesmo não acreditaria. O seu carro, ele foi roubado pelo carro dele. Aí o cara começa a fazer as coisas assim, parece cena do Tiny Toons, aquelas coisas, o cara fica maluco, ele fica... Ele cucô. Aí bebe vinho, ele não consegue servir, o cara não consegue se concentrar, ele tá acreditando no que tá vendo. É uma doideira. Pra você ver, gente, é aquela chanchada antigona que vale a pena, porque hoje em dia a gente não tá acostumado com isso. Mas nos anos 70, 80 e um pouquinho do começo de 90 era muito disso aí na comédia. Cara, e aquela dupla, a dupla de vilões, né? Que os ajudantes. Sabe quem me lembra? Lembra o Lex Luthor e o Otis no Superman, o filme. Fazendo aquelas atrapalhadas pra sair da cadeia. Parece muito, né? Cara. Parece muito. Pra você ver, faz sentido eles terem a mesma de escola por causa dos anos, né? Que doideira, velho, aquilo. Ai. E agora, tio Léo, agora a gente já vai aqui pular para 1980, né? 6 anos depois. O mesmo diretor desse anterior, ele vai e faz a Última Cruzada do Fusca, que o nome original é Herbie Góes Bananas. Engraçado que é justamente por causa de uma cena, né? No outro anterior tem o Monte Carlo no nome, o Monte Carlo é só no finalzinho que ele chega lá. E esse aqui tem uma cena que o Herbie ele tá se escondendo e ele coloca o garoto fantasia o Herbie com um monte de banana em cima. Caraca, velho. Aqui o Herbie ele está no ferro velho, né? Ele está assim abandonado em algum lugar. E aí uma dupla de protagonistas, né? Que é o Peter Chanchak e o amigo dele. Esse é o nome? É, rapaz, eu não sei nem a pronúncia. Eu sei que esse nome até é o de um super-herói de HQ, né? Que eu não conheço. E aqui ele tá com um amigo dele durante a viagem. Eles precisam de um carro, eles conseguem comprar esse carro. E aí eles já pensam, tem aquela coisa, né, do Harry correr com eles, aí eles já pensam em levar o Harry para correr no Grande Prêmio do Brasil. E nisso, como ele tá no México, aí aparece um garotinho ali com a intenção de ajudar, o Paco, e rouba a carteira deles. Acho que essa cena é bem marcante mesmo. Isso aí eu já lembrava. Pô, a intenção de ajudar, rouba a carteira? É, que o cara chega assim, ô tio, não sei o que lá, dá um abraço assim. Quando ele dá um abraço, ele já, leva a carteira. Já pegou. Bateu o bolso. E aí a história se passa que os vilões da vez, eles estão em busca de um filme que tá numa carteira para achar um tesouro escondido na selva. E esse moleque, ele rouba a carteira dos bandidos também, os bandidos ficam atrás dele e o Herbie ajuda ele, né? Esconde ele e fica nessa coisa, né? Então tem um núcleo do garoto sendo perseguido pelos vilões, tem um núcleo da dupla de protagonista que estão numa viagem para poder correr no Grande Prêmio do Brasil. E acaba que as histórias... o moleque vai parar no navio. Aí esse filme aqui... tem uma sequência no final, cara, dos bandidos querendo fugir num avião. E eles estão com uma peça de ouro enorme, assim, tipo uma moeda. E o Herbie começa a perseguir eles, né? Com um avião. Só que o avião tá tentando decolar, só que ele precisa de espaço. E o Herbie fica igual um cachorro atrás dele, aí mordendo a parte de trás lá do avião, a cauda, não deixando o avião partir. Por fim, o avião corta o pedaço dele, aí fica só voando sem asa. E é uma perseguição assim, cara, muito trapalhões mesmo. Bastante sem noção. É o que eu falo pra vocês, gente. Os diretores do Herbie, eles têm uma inventividade absurda. Aí aqui também tem outra cena também que o Herbie entra numa arena que está acontecendo uma tourada e acaba que o touro acerta ele, aí o moleque, o Paco, ele fica: Herbie, não faz isso! Ele vai, olha só, tu vai deixar barato? E nisso, gente, vai deixar barato. Aí nisso o Herbie começa, pega a toalhinha lá na ponta do capu e começa lá a enfrentar o touro. Aí vira outro freiro. Olha isso, gente. E esse Fusquinha já fez de tudo. Tem um personagem muito marcante também,
que é um capitão do avião que as pessoas estão, né? Que é um cara maluco, que ele começa a contar a história de mandar o pessoal pra prancha. Aí tem o Herb causa uma confusão no navio, ele vai e joga o Herb na prancha, na água. Cara, é uma loucura total. E aí depois esse cara vai parar, a mulher lá que ajuda os protagonistas tão interessada no esse capitão, aí o Herb tá com eles no carro. Cara, isso aqui é loucura total. Esse é miscelâneo, meu Deus do céu. Você Ai. vê, gente. Herb é pra quem é forte. A observação, né? O protagonista, né? O Stephen, que é o nome do ator, Stephen W. Burns, ele morreu com 35 anos, cara. Ele parece que ele teve um acidente, né, de carro muito grave em 84. Precisou de uma transfusão de sangue. Nessa transfusão de sangue ele pegou AIDS. E aí, em 1990, faleceu por causa de complicações da doença, né? Então, 97, esse não passou na TV, né, cara? Esse é até difícil de achar. A gente assistiu no YouTube mesmo. Se Meu Fusca Falasse, eles fazem de novo um filme Se Meu Fusca Falasse com o mesmo nome e pode-se dizer que é uma continuação, né? Porque aqui ele ganha um outro protagonista, né? Que é o Bruce Campbell, de Ash vs Evil, né? De Uma Noite Alucinante. Tu lembrou dele? Léo? Eu falei, cara, sim, lembrei dele. É aquele malandro da serra sim, braço. Sim. É ele mesmo. É ele. Aí tem filmes maneiros. O vilão é o John Hannah de A Múmia, lembra do irmão da protagonista da Múmia? É o John Hannah de Spartacus. Verdade. Isso não tava na hora, não tinha linkado, não. Mas é ele. Eu achei até um vilão, porque, por exemplo, ele é magrinho, né? Não é grande e tudo mais. Eu achei até meio, sei lá, meio diferente dos vilões do Herbie até o momento. O Jim Douglas faz uma participação, né, especial para ajudar, né? Porque o Herbie, ele é gravemente danificado. Como sempre, esses vilões querem sabotar o Herbie. Não, mas dessa vez eles quebram inteiro. E como é que quebra? Tu lembra quem amassa ele todo? Então, o John Hannah, o personagem dele, né, ele descobre como o Herbie foi criado, né? Aí o criador do Herbie é forçado a criar um novo carro. E ele cria um Fuscão preto bem maléfico, que ele arrebenta o Herbie. O Herbie fica destruído. Mas dessa vez, como nos outros filmes anteriores, nos filmes anteriores ele podia sofrer uma lanternagem e estava tudo bem, né? Então, agora não pode trocar peça, porque senão ele não vive. Então você tem que pegar e refazer. Tem que refazer as peças todinhas com o mesmo material. Mas dessa vez o legal é que, assim, a história cânone do Herbie é apresentada por completo pra gente. E o mais estranho em si é que, por exemplo, estranho em parte, né? O criador dele é um alemão, que, por exemplo, o Herbie, ele nada mais é do que um produto se eu não estou enganado, da Segunda Guerra Mundial. Ele pode ter sido feito em 63, mas a Volkswagen, né, por uma necessidade de Hitler e tudo mais, criou o carro popular. E o Herbie, né, nasce exatamente desse tipo de projeto. E esse cara faz, e parece que no dia que ele estava fazendo, no meio da química toda para fazer o metal à liga, a foto da esposa dele cai lá dentro e é onde dá o coração do Herbie em si. Porque ele amava tanto ela em si que ele, né, acaba criando o Herbie sem querer através daquela situação. E é engraçado, né, que quando o vilão, né, o John Hannah descobre isso, né, ele abre o capuz e tem uma placa lá, fabricado por não sei quem, não sei o que lá. Sendo que nos outros filmes nunca ninguém viu isso, né? Nunca viu. Queria ser sem godo. E esse cara, eu senti uma falta da música tema, que ela não toca. Quando ele tá correndo, não toca. Foi uma tristeza. Você viu o Herbie correndo, passando para um lado para o outro, fazendo as tripulias dele, e sem a música tema. Esse filme aqui também, ele tem a cena final, ele tem uma homenagem, né? O primeiro filme que o Herbie, ele se divide, né? Porque, como sempre, mais uma corrida maluca.
O Fuscão Preto tá atrás dele ali. O Fuscão Preto tem bomba, que joga bomba no Herbie. Tem E tem de laser, tudo. tem broca. Isso é Tem a assim, broca lateral, ele tem de tudo. Ele foi é muito criado com corrida vários maluca. acessórios. E aí, nesse laser, ele corta o Herbie no meio. E o Herbie consegue mais uma proeza, né? De funcionar com o motor partido no meio, né? Me explica, tio Léo, como Acho pode? que aquela parte é muito engraçada, principalmente pra mulher. A mulher fica assim, pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Que ele vai dividindo, Sim, e sim, aí ela sim, fica entre sim. um e o outro, aí o protagonista fala, vem pro meu lado. E aí, cara, o carro vai indo pela metade. Os caras são bons de equilíbrio, né? Porque, Sim. pelo amor de Jesus, aquilo ali. Cara, e aí depois ele ganha a corrida de novo, né? E a aposta era quem ganhar a corrida ganha o carro do outro. A Aí maioria das vezes é assim, correto. o Fusca acaba que, cara, eu não sei se o Fusca se mata ou se tenta acertar o Hebe e cai, mas eu acho que foi bem suicídio do Na, Fusca, mano. na verdade, ele tenta acertar. E aí ele erra, e É, por mas muito, aí. e aí vai lá pro. Estupora assim tudo. Assim, o Fusca preto, gente, ele é até bonito. Muito bonito mesmo. Mas ele até me lembrou o seguinte: não sei se tu lembra de Super Máquina. Lembra de Super Máquina? Sim, sim. Só faltava ter a Aonde, luzinha, né? aonde do nada a Super Máquina tinha um irmão ruim que era chamado Caio. E aí, no caso do Herb, ele teve esse irmão ruim que. Cara, esqueci o nome. Não sei se é Ulisses, eu esqueci o nome que o cara deu. Horácio. 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 Eu sabia que era um nome meio feio. Desculpa quem é Ulisses, não nada contra, mas né. Também era estranho também. O Horácio também não é que. Não é um nome tão bonito. Mas. Os Horácios vão tudo me cancelar, gente. Ferrou. Então, Bruno. para finalizar, o meu Fusca Turbinado de 2005, uma volta à franquinha, né, com a Lindsay Lohan, Michael Meninas Keaton, Malvadas. Michael Keaton fazendo o papel, né, do pai dela. O filme aqui ele Batman. retorna, né? Retorna pra gente com uma nova versão. Aí o Herbie é a mesma história. O Herbie vai parar no ferro velho e ela precisa. O pai, mão de vaca, Mão fala: de Não, é pra vaca. você ficar aqui, compra um carro. E aí o Herbie ia ser destruído, porque ele já tinha aprontado ali. Ele consegue fazer a estripulia dele ali, vai parar Ele com a é que mão dela. destrói. Ele É, destrói lá o carro para poder vir embora. exatamente. E aí ela descobre que o carro corre. Aí tem o Matt Dillon, que é o vilão da vez, né? Que é aí que corre Que é na NASCAR. parecidaço com aquele outro cara, né? Você notou que ele é parecido com o moço lá da Serra Parece, Elétrica? parece o mais novo, né? É estranho aquilo. Eu falei, pô, como esse cara Aqui é a esse? música clássica retorna, graças a Deus. Retorna, velho. Pô, aleluia. Uma E das ele fica cenas. bonitão, hein? Sim. O Fusca fica turbinado de verdade, Aí gente. aqui, Lindo. cara, ele pega alguns elementos, né? O Fusca fica apaixonado de novo, né? Por uma Fusquinha, né? Modelo novo, né? É. O Aqui Beatle, né? Beatlezinho. exatamente, o New Beetle. E aí tem aquele lance dele fazer aquelas coisas de jogar óleo, né? Que é uma coisa Sim. clássica. Aquela arrancada das duas rodas subirem. O do vilão querendo sabotar. Aí do vilão querendo o carro. Aí ele consegue o carro e manda pra uma corrida de carro monstro, né? Pra Pô, destruir. cara, que doideira aquilo lá. Mas ele, de novo, ele que acaba com o carro monstro. Cai em cima, cara, muito Exatamente, show. Muito exatamente. show. E aí a personagem da Lindsay Lohan, a Meg Payton, né, vai lá, consegue salvar o Herbie. E aí tem, aí eles não consideram, né, o filme de 97, tanto é que quando ele tá todo destruído e precisa consertar, os caras trocam as peças todinhas, só não mexe Sim, no motor. Então sim. assim, ali a gente Deixa sabe tudo que que foi falado canonicamente, vai pro caramba. é. Aí a própria Disney, né, não considera o de 97, tanto é que nem tá no catálogo dela, né? Eu não sei se é por direito, apesar de ser dela, ou porque ela realmente não considera. Cara, é um filme divertido, entendeu? Assim, faz uma homenagem à franquia. Homenagem boa, bonita. Infelizmente, né, há muitos anos, né, 20 anos, faz 20 anos que a gente não tem um novo filme do Rap, mas a gente sabe que sempre Vai demora um rolar. pouquinho em sair, né? É. Faltou a gente falar sobre a série que eu não consegui assistir, né? Eu tinha que achar. Chegou a ter uma É, a série série também com o não. Bill A série também não Douglas, vi, não. com acho que uns 4 ou 5 episódios, né? Que é a continuação também do filme.
Mas aí deixa para em outro momento a gente Ah, mas a historiografia comenta. do Herbie é linda, gente. Veja, vale muito a pena. Gente. Então essa aqui foi a nossa homenagem ao Herbie. Esse episódio de número 53, tá? Porque Olha já isso, estava hein? programado 53, tem que falar do Herbie. Olha E isso. aí, por causa desse trabalhão todo aí que a gente teve, né? Então vamos dar o like, vamos, né, se inscrever no canal. Quem chegou por aqui, né? Se chegou por aqui é porque gostou, né? É bom chegar, então me vergonha na sua cara. Eu e Marcelo. Exatamente, pessoal. Um abraço, até a próxima. Do Chico.